De ontem você nem assistiu, o que você espera dessa final contra o Atlético? Um jogo muito difícil, contra uma equipe muito qualificada, sabemos que vai ser um jogo duro, um jogo difícil, mas agora é comemorar, né, que a gente merece. Difícil, um a menos ali, mas quando o Bruno foi expulso ali, não é felicidade, ele estava só olhando a bola, acabou que acertou o Mateuzinho ali, foi sem querer, mas sem querer também é falta, né? Triste por ele, mas eu disse pra ele que a gente ia buscar a classificação por ele, porque ele merece. É um cara que eu tenho um carinho enorme e ele luta pela gente sempre ao final e a gente tinha que classificar por ele. Feliz pela partida, mesmo com um a menos ali, a gente pôs o nosso ritmo de jogo, tivemos coragem, personalidade para jogar, tivemos chance de abrir o placar ali, mas não tomamos o gol, o mais importante, e feliz pela classificação. Campo, a gente temos que aplaudir eles e eu acho que tivemos organização, tivemos concentração para fazer o gol, oportunidades também, então acho que faltou aquele pequeno detalhe que às vezes acontece, mas dói, né? A gente sabe que dói, mas tivemos oportunidade, criamos e finalizamos bem ao gol, faltou esse pequeno detalhe para a gente sair vitoriosos hoje. O Flamengo empatou em 0 a 0, segurou mesmo com o jogador a menos desde o primeiro tempo e avançou. O Flamengo assim vai fazer a decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Estamos aqui com o Alex, com Carlos Eduardo Mansur e com vocês aí de casa, certo? Por meio da hashtag Troca de Passes, vocês podem participar com a gente do programa. Na medida do possível, vamos conversando com vocês aí de casa. Vocês estão vendo imagens aqui da Neoquímica Arena. Nesse momento, 19 graus por aqui, tá friozinho, uma leve garoa, não é aquela garoa que chega a incomodar, e aqui tivemos um jogo decisivo, com tensão, onde o resultado poderia ter sido alterado até o minuto final, mas o Flamengo conseguiu segurar com unhas e dentes aí a classificação à próxima fase. Alex, boa noite. O Flamengo, me parece com bastante mérito, conseguiu a vaga na decisão da Copa do Brasil, fez um primeiro jogo melhor que o do Corinthians, e hoje, apesar do Corinthians ter um jogador a mais aqui durante bom tempo do jogo, acho que suportou fisicamente melhor o jogo. Acho que o Corinthians, na segunda etapa, me parece ter sentido o peso da sequência de jogos e não conseguiu ter força para conseguir pelo menos um gol e levar as penalidades. Queria ouvi-lo, Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa, o torcedor corintiano que está aqui e não feliz com a não passagem e até com o jogo, né? Na verdade, eu não vejo nem como a parte física. Eu acho que o Corinthians não teve aquele dia de inspiração, principalmente nos seus melhores jogadores, né? Sim, o Garro, acho que não fez uma boa partida. Com um a mais, não conseguiu se encontrar para construir algumas coisas, ter criatividade, finalizar mais vezes, até fora da área, com um dia meio chuvoso. E o Flamengo, no seu propósito, ele defendeu super bem, né? Mas defendeu super bem e o Corinthians exigiu pouco, né? Acabou o Yuri tendo alguns bons movimentos. Tentou se misturar, de repente, alguns jogadores, fazer alguns movimentos, mas mesmo assim acabou sendo pouco, né? Foi passando o tempo, a gente estranhou um pouco a própria escalação, mas a gente não tem o domínio do dia a dia e o que ele está pensando, né? Mas o fato é que realmente acabou não funcionando e o Corinthians teve volume, aquela coisa toda de ir atrás. Acho que fisicamente teve aquela questão parecida, mas um jogo consciente. Depois da expulsão do Flamengo, um jogo consciente, com o sistema defensivo muito bom. E o Gerson fazendo um grande jogo, né? Assim, de novo, puxando, chamando responsabilidade, fisicamente realmente sobrando. E acaba passando o Flamengo por mérito, porque passa quem realmente faz mais gol com o adversário. Nos dois jogos de jogar com um jogador a menos, fora de casa, num time que está em evolução, desde os 28 do primeiro tempo, então não dá para tirar o mérito do Flamengo, não. Carlos Eduardo Mansur, boa noite, Mansur. Um clima espetacular aqui na Neoquímica Arena, né? 45 mil pessoas, algo em torno disso, para ver esse empate em 0 a 0. Acho até que o jogo deixou um pouco a desejar na questão técnica, né? Na qualidade. Não foram lá grandes oportunidades ao longo dos 90 e poucos minutos que tivemos de futebol por aqui. Citei a questão física com o Alex aqui, porque antes do jogo, a gente conversando sobre as possibilidades e tal,
E imagino que devia haver alguma preocupação do torcedor do Flamengo com a questão física de alguns jogadores que claramente não estão no ápice das suas condições, né? Cito aqui alguns exemplos. Por exemplo, o De La Cruz claramente vem sentido hoje, inclusive deixou o campo machucado. A Arrascaeta tem tido problemas físicos recorrentes ao longo da temporada. O Gabigol também não teve sequência ao longo de 2024. Pulgar já teve os seus problemas e todos eles começaram a partida de hoje como titular. Mas ao final das contas, com o passar do tempo, com o segundo tempo chegando e talvez o placar também pesando contra os jogadores do Corinthians, eu senti um Corinthians, apesar de tentar sempre, mas o Corinthians sem força para reagir na etapa final do jogo. O que te pareceu? Eu imaginava até um segundo tempo talvez um pouco diferente, com o Flamengo sentindo mais, mas na prática não vi assim. Queria te ouvir, Mansur. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Eu acho que tem duas questões envolvidas aí. Primeiro, eu acho que nem sempre uma expulsão ela dá ao jogo a cara que a gente imagina que ela vai dar, né? Era muito fácil prever, primeiro, que o Corinthians fosse definitivamente se apoderar do campo ofensivo e ter a possibilidade de criar uma sucessão de chances, e era muito mais possível prever ainda que do outro lado a opção, talvez a mais tradicional, a mais óbvia, fosse o Felipe Luiz optar por um velocista na frente, montar 2 linhas de 4 jogadores e tentar mexer o mínimo na estrutura. E aí ele acaba obrigando o Corinthians, que pra mim tinha se preparado para um tipo de jogo, ser obrigado a praticar um outro jogo totalmente diferente. A minha impressão do início do jogo era de um Corinthians que tinha vindo imaginando o Flamengo com a sua linha um pouco adiantada e tentando quase sempre rapidamente acionar jogadores às costas dessa linha, muito rapidamente, com lançamento longo, com jogada às costas dessa linha. E vinha conseguindo alguns desequilíbrios do lado direito da defesa do Flamengo com inversões de bola. O Felipe Luiz, talvez observando isso, a partir da expulsão, ele preenche a linha defensiva com mais um homem, com a entrada do Fabrício Bruno, passa a ter 5 homens, alarga a linha defensiva e deixa a área do Flamengo muito bem defendida para esses cruzamentos, e preenche a frente da área com 3 homens, com o Pulgar, com o Gerson e com o De La Cruz. O Corinthians não tinha articulação, continuava insistindo nessa jogada mais rápida, mais direta, batia contra uma área mais bem defendida e a partir daí teve muito pouca criação. No todo, assim, eu acho que dá para dizer que as 2 voltas de semifinal não nos deixaram grandes espetáculos, né? Foram jogos mais travados do que a gente imaginava. O de hoje, se a gente olha para esses 90 minutos, não foi um jogo que ofereceu grandes emoções, mas se a gente olha para os 180, a classificação do Flamengo está totalmente justificada a partir do que foi o Maracanã, né? Chaveamento da Copa do Brasil, Atlético e Flamengo chegam lá, já cruzaram 3 vezes na história da Copa do Brasil. O Flamengo avançou em 2 desses cruzamentos, o Atlético em uma em 2006, 2014, 2022. Foram confrontos históricos, além de uma história absolutamente gigante de rivalidade interestadual do futebol brasileiro. Aí você vê lá, do lado esquerdo, o Galo passou pelo São Paulo, passou pelo Vasco. O Flamengo veio do Bahia, depois passando pelo Corinthians. E nós teremos o sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil na próxima quinta-feira, tá?